saber que nós estamos passando por tudo isso juntos como igreja, fazendo as nossas lives, e você está aí assistindo toda sexta-feira. Então eu quero te dizer, antes de mais nada, que se você ainda não chamou os seus amigos, se você ainda não enviou o link do culto para os seus amigos, o momento é agora. Meu, eu tô feliz demais. Cara, que da hora. É sério, eu queria muito que você pudesse estar aqui, para você saber como a presença de Deus, ela é pesadíssima nesse lugar. Porém, eu tenho certeza que da mesma forma como a presença de Deus se manifesta aqui, ela também se manifesta aí na sua casa. Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais uma sexta-feira. Obrigado, Pai, por aquilo que o Senhor tem feito. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem derramado bênçãos sobre nós. Obrigado pelos dons do Espírito. Obrigado, Pai, porque o Senhor fala conosco e o Senhor nos mostra a direção que devemos seguir, Pai. Nos guia pela Tua palavra nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Deixa eu voltar aqui para a minha Bíblia. Eu quero dar um recado muito importante. Nós estamos ao vivo, diretamente do canal da PIB Marília, PIB TV, o canal do YouTube mais legal que você pode assistir na sua casa. E é o seguinte, quando o culto finalizar aqui, quando a gente acabar o culto, você não desliga, não sai do YouTube. Sabe por quê? Porque vai continuar. Nós teremos um momento de oração, nós teremos um momento profético. Obrigado, Luiz, tamo junto, mano. Nós teremos um momento de oração, nós teremos um momento profético aqui. Os pastores já estão chegando aqui, a nossa equipe já está colando aqui. O pastor Marcos Paulo já está aqui, o pastor Márcio já está aqui, meu brother, já tem uma galera chegando. Então, você não pode deixar de ficar esperto aí. Então, assim, ó, já vai mandando para todo mundo, vai chamando geral, entendeu? Fez pipoca, estourou lá, senta no sofá, come assistindo o culto, porque hoje a parada vai ser muito louca. Meu irmão, a presença de Deus já está aqui, manifesta nesse lugar. Eu tenho certeza que isso vai se estender para o nosso tempo de oração, para o nosso tempo profético. Então não deixe de participar. Hoje os caras fizeram até um café para mim, mano. Os caras sabem que eu gosto de café mais que lasanha. Então eu vou tomar esse café aqui. A meninada do Casca Grossa, eu mando foto do meu café todo dia lá para eles. Obrigado. Top. É isso aí, mano. Galera, seguinte. Eu quero falar algo muito legal. Quero falar algo muito, muito legal mesmo. Há um negócio que eu gostei de escrever. Não porque fui eu que escrevi, mas porque eu creio que isso aqui é profético, velho. Porque eu creio que isso aqui vem da parte de Deus, mano. E porque eu creio que o vento do Espírito está soprando. E quando o vento sopra, meu irmão, a gente não anda contra o vento, a gente vai a favor do vento. Sabe? E é muito louco pensar nisso. Porque a gente tem que pensar naquilo que Deus está fazendo. A gente tem que pensar naquilo que Deus quer fazer. Ouvir e obedecer, seguir nessa direção, mano. E é muito da hora, porque eu tinha preparado e eu estava pensando um negócio completamente diferente para pregar na sexta-feira, cara. Eu tinha algumas opções, na verdade, de sermão. Porque quando eu vou fazendo devocional, eu já vou preparando sermão, entendeu? Então assim, ó, eu estou fazendo devocional, eu estou lendo. Eu grifo e já escrevo, porque daí já vira um sermão, ou pelo menos um pré-sermão. Eu posso cortar de câmera hoje? Eu posso? Vou cortar então. Por exemplo... Ó, cortei, hein? Cortei, não cortaram ainda, hein? 3, 2, cadê meu corte? 1, cortaram. Agora sim, hoje eu vou andar. Então, por exemplo, eu tenho um bloco de notas, ele já deve ter passado porque eu salvo tudo na nuvem para não perder, né? Porque papel a gente perde. Eu uso papel em outros momentos. Mas, eu uso papel quando eu vou fazer devocional, sem ser na parte de escrever o sermão. Na hora de escrever o sermão, eu preciso escrever no lugar onde eu não vou perder, não é verdade? Aí, olha só que louco. Eu tenho um caderninho lá também. Enfim... Aí, olha só, eu tenho um bloco de notas que tem, sem brincadeira, tem mais de 300 notas lá, sem zoeira, velho. Não tô exagerando. Tem umas 300 notas só de ideia de sermão. Eu tenho que andar assim agora para cortar, sem eu ficar de costas para a câmera, assim. Eu cortei para cá. Tá, entendi. Eu não vou tão para lá assim, então. Eu vou ficar mais ou menos aqui, que daí eu não tenho que andar de costas. Enfim. E aí eu queria pregar um outro negócio. Eu queria pregar um outro texto. Eu queria ir para uma outra pegada. Mas aí, velho, o que aconteceu? No sábado a gente teve um grupo de discipulado e foi muito poderoso, cara. Deus falou muito ao nosso coração. No domingo de manhã, velho,
No domingo de manhã a gente estava aqui, meu irmão, foi um negócio tão louco domingo de manhã que eu não consigo nem te explicar. Esse café está muito bom. O pastor Domingos pregou uma palavra sobre voltar ao primeiro amor, que foi uma palavra simplesmente fantástica. Se você não assistiu, essa palavra já está no YouTube. Você pode ir lá assistir. Agora eu preciso de água porque o café deu uma travada. Eu vou revezando nas canecas. Aí, não, isso aqui é uma xícara, não é uma caneca, né? Aí, cara, no final do culto, a gente, final do culto de domingo, com pandemia ou sem pandemia, a gente não precisa aqui ficar querendo ser ultra, mega, blaster espiritual. No final do culto de domingo, é claro que você está orando, consagrando a sua família a Jesus, mas tem uma parada que está latejando na sua cabeça, e esse negócio chama-se almoço. É isso. No culto de domingo, no final do culto de domingo, você está pensando no seu almoço, brother. Você já está pensando, nossa, eu vou para casa, vai ter um frangão assado, um macarrão, meu irmão, eu vou fritar, e eu vou pegar a coxa antes que o meu irmão pegue. Enfim, e aí, a gente estava aqui no final do culto, a palavra já tinha sido poderosa, a gente já tinha, o coração tocado pelo Senhor. Aí sobe aqui Mari Rojo e Fabiano para orarem no final do culto. E o pastor Domingos desceu ali, começou a orar, e eles subiram para orar, aquele momento profético que nós fazemos no final do culto, que você já conhece. Meu irmão, deixa eu te falar um negócio, eu não sei mais nem onde que a gente estava aqui. O pastor Marcelo estava comigo aqui. Fala aí, pastor Marcelo. Mano, pastor Marcelo é nosso contrabaixista, ele é o pastor Marcelo Cover. Aí, cara, de repente, ele é sósia, ele ganha com isso. Aí, cara, na verdade, o pastor Marcelo Tosca é o sósia do João. Aí, mano, a gente de repente, cara, começou uma glória aqui nesse lugar, velho. Começou um negócio tão louco, mas tão absurdo. E do nada, velho, do nada, virou assim, ó. Parece que estourou um cano de anjo. E começou a... Eu não sei o que estava acontecendo, meu irmão. Eu só sei que de repente, cara, a gente começou a entrar num manto, assim, num negócio. A galera que estava cantando, eles já tinham descido, eles já estavam ali embaixo, nas cadeiras, só esperando pra gente orar junto, pra gente trocar ideia. Só que a galera, de repente, ali, ó, começou um cair, e um não sei o que das quantas, e um recebe do Espírito, e o outro começa a orar, e a Jamila começa a marchar, e depois cai no chão, e o Valdir dando volta na cadeira, e eu falei, meu Deus, está acontecendo? E eu comecei a chorar na bateria, eu falei, Jesus está aqui, cara, é Jesus está aqui. E eu olhei para meu pai de pé, aqui no canto, assim, ó, e o meu pai, eu puxei o meu pai, né? Sou bem parecido com ele, eu sou mais expressivo que ele, mas na hora do Pentecoste, a gente se contém um pouco. Mas quando você vê o pastor Domingos de pé, num momento que não era para ele estar de pé, quando você vê o pastor Domingos de pé, com os dois braços abertos, assim, pode ter certeza que tem um negócio diferente acontecendo, meu irmão. Sério, não é na hora do louvor, de repente ele ficou de pé e ele fez isso aqui, ó. Meu irmão tem um manto. E aí, foi um negócio muito louco, cara. O Felipe estava na projeção, cara. Lá na projeção a galera começou a sentir a glória. Cara, foi um negócio muito, muito louco. E Deus começou a falar no meu coração, e eu fui para casa, e eu peguei a Bíblia para ler, e eu fiquei lendo a Bíblia, e depois na terça-feira na reunião dos pastores, depois mais uma palavra muito, muito direta e reta no nosso coração na terça-feira, depois na quarta-feira no grupo de discipulado, e aí, cara, que veio uma parada na minha cabeça muito louca, e eu acho que é da parte de Deus, e eu quero ministrar com vocês. Porque eu já preguei aqui, por exemplo, sobre aqueles que eram da tribo de Issacar. E a habilidade daqueles que eram da tribo de Issacar era que eles conheciam o tempo, não é verdade? 1 Crônicas 12, versículo 32, diz: da tribo de Issacar, 200 chefes com seus parentes. Todos eles entendiam bem os acontecimentos daquele tempo e sabiam qual era o melhor caminho para Israel seguir. Eu já preguei esse texto aqui. Então a gente sabe que nós temos que ser como aqueles da tribo de Issacar, que conhecem bem o tempo que nós estamos vivendo e sabem qual é o melhor caminho para a igreja, sabem qual é o melhor caminho para a sua família, sabem qual é o melhor caminho para o Brasil seguir. Então nós temos que ser assim. Quem nos dá essa habilidade é o próprio Deus. E é muito louco pensar, e eu gosto de pensar a respeito disso, pensar a respeito de ciclos. Certo? Eu gosto de pensar a respeito de ciclos. Um ciclo se abre quando o outro se encerra. Não é verdade? Parece até que eu estou falando da série Dark, mas eu não estou falando. Mas olha só. Olha só que legal. Presta atenção. A igreja sempre foi assim. A igreja sempre, um ciclo se inicia
depois ele se encerra e outro ciclo se inicia. Por exemplo, a igreja começou em Jerusalém, mas depois que a perseguição começou, a igreja se espalhou. Então, a pregação do evangelho. Então, começa então ali a igreja por outros lugares fora de Jerusalém. Então, um período se encerra e o outro começa, e por aí vai. É sempre assim na história da igreja. Eu não vou aqui entrar em história da igreja, porque o pastor Domingos está preparando uma mensagem, e ele contou para a gente na reunião dos pastores sobre história da igreja, e aí, se eu falar aqui, você vai comparar a minha mensagem com a dele, e eu vou perder de 10-0. Então, você vai assistir depois a palavra do pastor Domingos sobre a história da igreja. Mas, é sempre assim na história da igreja. Ciclos. E esses ciclos, eles são abertos e fechados, eles estão sempre debaixo da soberania, do poder e do controle de Deus. Porque deixa eu te falar um negócio. Nós somos pastores, e nós estamos aqui, mas nós estamos cuidando de um negócio que não é nosso. Essa igreja aqui, ela não é minha. Ela não é do pastor Domingos. A igreja é de Jesus. As ovelhas, elas não são minhas. Eu não possuo ovelhas, eu cuido das ovelhas de Jesus. Em João 10, quando está falando sobre o bom pastor, está falando sobre Jesus. Então, você é ovelha de Cristo. Eu também. A diferença é que a gente tem umas responsabilidades diferentes. Eu sou o técnico e a gente vai ensinando você a jogar, como é que você faz a parada, mas no final das contas é você que está aí expandindo a igreja com a sua célula lá, no seu bairro, na sua casa, e a gente vai lá e troca ideia, e enfim, você já entendeu. A igreja é de Cristo. E a gente pode, por exemplo, perceber estes ciclos que se abrem, ciclos que se fecham na própria Primeira Igreja Batista de Marília. Eu não vou aqui também contar a história da Primeira Igreja Batista de Marília, porque, por exemplo, está aqui presente no nosso templo o pastor David, alguém que poderia contar essa história muito melhor do que eu. Daqui a pouco o pastor Domingos está chegando aí, porque nós vamos ter o nosso momento de oração, como você já sabe. Então, eles dois poderiam sentar e contar essas histórias sobre a PIB Marília dos anos 90 para cá, muito melhor do que eu. Só o que eu quero te dizer é o seguinte. Por exemplo, quando o pastor Domingos chegou aqui em Marília, um ciclo novo se abriu. Ah, Davi, mas é óbvio, é um novo pastor, chegou na igreja e tal. Não é bem assim, sabe por quê? Por exemplo, tem uma galera que fala assim, nossa, Davi, porque vê meu pai, né? Meu pai tem cara de serião e tal, mas meu pai é mó relax, mano. E aí, fala assim, ah, velho, seu pai é um cara conservador, um cara fechado, né? Um cara bravão. Mas deixa eu te contar um negócio. Quando o pastor Domingos chegou na Primeira Igreja Batista de Marília, você sabia que não tinha esse negócio de púlpito de vidro, púlpito escrito Jeep, aquele púlpito bonito que a gente usa no domingo do Alfa e Ômega, aquela coisa maravilhosa. Não tinha esse negócio. Tinha um negócio enorme de mármore, que parecia um monumento. Entendeu? Não tinha bateria na igreja, irmão. Hoje a gente toca rock na igreja. Então a primeira coisa que o pastor Domingos fez foi mandar quebrar aquele negócio de mármore lá em nome de Jesus. E depois disso, coisas foram acontecendo, foram passando, porque ciclos foram se abrindo e coisas novas foram acontecendo na nossa igreja. Um ciclo novo se abre quando a nossa igreja começou a trabalhar com ministérios de família, casados para sempre, curso de finanças. Um ciclo novo se abre quando a gente mergulhou de cabeça na visão de células, de discipulado, e por aí vai. A gente viveu um tempo, por exemplo, muito louco de derramar do Espírito. A gente ainda vive nesse tempo, mas a gente viveu um tempo muito louco de derramar do Espírito, onde a galera do nada, pastor Domingos pregando, eu vi isso acontecer, meu irmão, não é ninguém que está me contando não. Pastor Domingos pregando, de repente a irmã pula que nem uma pipoca no meio do culto e começa a falar em línguas do nada, e começa a orar, e começa a profetizar, e de repente traz a pessoa na frente e ora, a pessoa curada na frente do púlpito, a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo? Todo mundo aqui foi testemunha disso, uma galera foi testemunha disso. Onde eu estou querendo chegar? Eu acho que você é inteligente para entender. Eu acredito que as coisas estão caminhando para uma retomada. E eu acredito que, independente de quando, vai haver uma retomada de cultos presenciais aqui na nossa igreja. Não importa se vai demorar um pouco ou se vai ser rápido. O que importa é que isso vai acontecer. E o que eu quero te dizer hoje é que, quando isso acontecer, isso será um novo ciclo que se abre na história da nossa igreja. E esse ciclo não se abre simplesmente na Primeira Igreja Batista de Marília, mas eu acredito em algo poderoso da parte de Deus para a igreja brasileira. E eu falo isso porque nós recebemos 1 milhão de palavras diferentes para o ano de 2020.
Nós recebemos 1 milhão de direcionamentos diferentes para o ano de 2020. E eu acredito que todos eles vieram de Deus. E eu continuo acreditando neles. Mesmo que nós estejamos vivendo no meio de uma pandemia. Por exemplo, eu comecei... A primeira mensagem que eu preguei no Ministério Multi, esse ano de 2020, corta para cá em nome de Jesus. Isso, obrigado. A primeira mensagem que eu preguei no Multi em 2020, o tema da mensagem foi: esse é o nosso ano. Eu fiz uma arte roxa com dourado, com os meninos, ficou bonito demais. A gente fez slide com o planejamento daquilo que a gente ia fazer. Tinha lá no slide, por exemplo, a nossa viagem para Foz do Iguaçu agora em julho. Enfim, um monte de parada. Então, o tema da minha primeira mensagem no Ministério Multi sexta-feira foi: esse é o nosso ano. Quando a pandemia começou e as coisas fecharam e de repente a gente se viu meio que travado em algumas coisas, eu recebi mensagens e são perguntas normais, perguntas perfeitamente justas. Os adolescentes me mandaram mensagem assim: Davi, mas esse não era o nosso ano, cara? Mas esse não era o nosso ano? E deixa eu te responder, eu vou responder aqui no culto, deixando registrado para que tu fique bem claro: esse ainda é o nosso ano. Esse ainda é o nosso ano. Eu continuo acreditando da mesma forma. Nós fomos enviados, nós fomos chamados, nós continuamos pregando o evangelho. As coisas não aconteceram da forma como nós pensávamos, mas as coisas continuaram acontecendo, porque a igreja não parou, a igreja sempre avança. A igreja avança nas casas. É só você depois mandar mensagem para o seu pastor de região e perguntar das pessoas que entregaram a vida para Jesus através dos cultos online. Então é muito louco a gente pensar a respeito disso. Porque em Daniel, capítulo 2, versículo 19 até o 22, quando o mano Daniel, ele vai lá, ele ora, na verdade, e Deus dá a revelação do sonho para Daniel e a interpretação do sonho, né? Do sonho do rei Nabucodonosor. Porque o Nabucodonosor tinha tido um sonho muito louco, não tinha entendido nada, e ele falou assim, para os sábios, para os astrólogos, para os magos lá do reino dele, falou assim, vocês vão me contar o sonho que eu tive e o significado dele. E se vocês não me contarem, vocês vão morrer. E é lógico que nenhum deles saberia, porque nenhum deles era servo de Deus. Mas quem recebeu a revelação? Daniel. Então, quando Daniel recebe a revelação e que ele vai louvar Jesus, ele fala uma parada assim, então o mistério foi revelado, o mistério foi revelado a Daniel de noite, numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Revela coisas profundas e ocultas. Então, meu irmão, para compreender o tempo que nós estamos vivendo e para se preparar para o tempo que nós vamos viver, você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa estar ligado na palavra, mano. Então eu quero ler com você um texto que eu já preguei, mas eu quero ler sob uma ótica diferente, ok? Você vai abrir a sua Bíblia em João capítulo 9. João capítulo 9. Eu fico indeciso se eu bebo água ou café. Está muito vasto as minhas opções hoje. Água agora, né? Minha esposa não gosta de tomar café à noite. João, capítulo 9, presta atenção. Enquanto caminhava, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, por que este homem nasceu cego? Foi por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seu pai? Jesus respondeu: nem uma coisa e nem outra. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar, mas enquanto eu estou aqui, eu sou a luz do mundo. Versículo 6, depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou enxergando. Presta atenção.
Presta atenção, olha aqui para mim. Olha só, olha que louco. Se liga. Jesus está andando, um cego. Eu já preguei sobre isso, tem aí no canal do Ministério Multi. Os discípulos veem o cego. Os judeus tinham essa pegada de que quando alguém tinha uma doença, uma parada crônica, eles ficavam assim: quem pecou? Será que isso aí foi consequência do pecado dele ou consequência do pecado dos pais dele? Enfim. Então eles viram para Jesus e falam o quê? Jesus, quem pecou para que ele ficasse cego? Os pais dele ou ele? O que está acontecendo? E a resposta de Jesus é direta. Jesus fala assim: nem uma coisa e nem outra. Isso aconteceu para que se manifestasse o poder de Deus. Presta atenção, presta atenção. Olha que negócio louco que Jesus fala. Jesus está falando que a cegueira daquele homem aconteceu para que o poder de Deus, para que a glória de Deus se manifestasse naquele momento. Ou seja, Deus já sabia que aquele homem ia ficar cego, porque naquele momento, naquele capítulo de João capítulo 9, aquele homem iria se encontrar com Jesus, Jesus iria curá-lo, e assim, a cura daquele homem iria servir para que o poder de Deus se manifeste, e assim, Jesus fosse glorificado. É só você olhar que depois que aquele homem é intimado pelos religiosos da época, nós não vamos entrar em detalhes aqui no texto, mas depois que aquele homem ele é intimado pelos religiosos da época, olha só, no versículo 30, ainda no capítulo 9, eles estão perguntando para saber se Jesus era da parte de Deus ou não. E aí olha a resposta do homem, do cego, ex-cego. No começo ele era cego, depois ele virou ex-cego. Versículo 30. Que coisa mais estranha, respondeu o homem. Ele curou os meus olhos e vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende pecadores, mas está pronto para ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, não teria conseguido fazê-lo. Presta atenção, cara. O cara tinha acabado de ter sido curado, a cegueira tinha ido embora, e logo depois ele estava literalmente pregando sobre Jesus, dizendo: vocês estão malucos? Vocês não estão vendo o que aconteceu? Como é que Jesus não é da parte de Deus? É lógico que ele é da parte de Deus. Então a cegueira desse homem serviu para que o poder de Deus se manifestasse, e assim esse homem se tornasse uma testemunha poderosa de Jesus. Porque logo depois Jesus se encontra com ele de novo. Mas enfim, olha só, vamos ficar aqui nessa parte. A cegueira. Meu irmão, cegueira é um negócio terrível, cara. É uma coisa séria. Mas a cegueira ali, ela tinha um propósito. Presta atenção. A cegueira tinha um propósito. Qual era o propósito? Manifestar o poder de Deus. Manifestar a glória de Deus. Olhando para esse texto, olhando para o tempo que nós estamos vivendo, olhando para tudo isso que está acontecendo, eu posso te dizer algo. Nada nunca foge do controle do Senhor Deus. Nada. Tudo está debaixo da soberania, tudo está debaixo das mãos do nosso Deus. E essa pandemia que está acontecendo, ela possui um propósito. Escuta o que eu estou te falando. O propósito sempre vai ser a manifestação da glória de Deus. Nossa, Davi, como assim? Ué, a cegueira era uma coisa horrível para aquele homem, mas ela tinha um propósito. Da mesma forma, a pandemia, se você olhar para a palavra de Deus, se você for cheio do Espírito Santo, eu tenho certeza que existe um propósito na manifestação da glória de Deus. Eu preciso abrir um parênteses aqui para você não me interpretar errado. É lógico que eu não estou falando que foi Deus que enviou o coronavírus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que foi Deus que fez essas vítimas. Não é isso que eu estou dizendo. Mas eu estou dizendo que as coisas acontecem e que Deus usa as situações para que assim a sua glória se manifeste. E da mesma forma, se a igreja se colocar no lugar onde Deus quer que ela esteja, eu tenho certeza que a igreja irá manifestar o poder de Deus mesmo em tempos de pandemia.
Eu tenho certeza absoluta que a igreja continuará avançando e que a igreja continuará pregando o evangelho mesmo em tempos de pandemia, e que essa pandemia irá servir assim para que o poder de Deus e a glória de Deus se manifeste. Esse ainda é o nosso ano. A gente estava lá no Descende, todo mundo falou sobre envio. E deixa eu falar um negócio. Nós fomos enviados, mas não da forma como nós imaginamos. Você pode pregar o evangelho da sua casa, do mesmo jeito como você pode pregar o evangelho fora da sua casa. Depende da sua postura, depende de como você encara as coisas. E eu quero ler um último texto, antes da gente encerrar. Então você vai lá agora para 1 Crônicas, capítulo 14. Você vai lá agora para 1 Crônicas, capítulo 14. Presta atenção. 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 8. Quando os filisteus souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, mobilizaram suas tropas para capturá-lo. Davi, porém, foi informado disso e saiu para enfrentá-los. Os filisteus chegaram e invadiram o vale de Refaim. Então Davi perguntou a Deus: devo sair e lutar contra os filisteus? Tu os entregarás em minhas mãos? O Senhor Deus respondeu a Davi: sim, vá, pois eu certamente os entregarei em suas mãos. Então Davi e seus soldados foram a Baal-Perazim, e ali derrotaram os filisteus. Davi exclamou: por meu intermédio, Deus irrompeu no meio de meus inimigos como uma violenta inundação. Por isso chamou aquele lugar de Baal-Perazim. Os filisteus haviam deixado seus ídolos ali, e Davi ordenou que fossem queimados. Pouco tempo depois, os filisteus voltaram a invadir o vale. Mais uma vez consultou a Deus. Não os ataque pela frente, respondeu Deus. Em vez disso, dê a volta por trás deles e os ataque perto dos álamos, ou talvez perto das amoreiras, ou talvez perto das árvores, dependendo da tradução que você está lendo. Presta atenção. Quando ouviram um som, como de pés marchando por cima dos álamos, saia e ataque. É o sinal de que Deus vai à sua frente para derrotar o exército filisteu. Davi fez como Deus ordenou e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Assim, a fama de Davi se espalhou por toda parte, e o Senhor fez que todas as nações o temessem. Presta atenção. Davi então, o rei Davi, ele assume o reinado, ele é ungido rei. E logo quando ele é ungido rei, os filisteus vêm e o atacam. Então Davi consulta Deus. Perceba que não foi Deus que mandou os filisteus atacarem, mas os filisteus o atacaram. Então Davi percebe isso e Davi consulta Deus. Davi ora e Davi fala: Deus, o que eu faço? Eu devo atacar eles ou não? E Deus fala: pode ir, porque vocês vão vencer. E Davi então vai até o vale e os derrota. Logo em seguida, presta atenção, logo em seguida acontece de novo, os filisteus invadem de novo. E Davi consulta o Senhor Deus novamente, e ele consulta: Deus, eu devo avançar, eu devo ir para a guerra? E agora Deus não só fala para ele ir para a guerra, como Deus também dá a estratégia, presta atenção, Deus dá a estratégia correta de combate para o rei Davi. Ele fala: dá a volta por trás. Em linguagem militar seria mais ou menos assim, ó: você vai flanquear os caras, vai ficar atrás das tropas dele, perto dos álamos, embaixo dos álamos. Álamos são árvores altas. E aí vem esse texto que é maravilhoso. Olha isso aqui, velho. Olha isso aqui. Quando ouvir o som como de pés marchando por cima dos álamos, saia e ataque. É o sinal de que Deus vai à sua frente para derrotar o exército filisteu. Meu irmão, presta atenção. Eu não sei se você está ligado no que eu estou falando aqui, mas presta atenção em nome de Jesus. Nesse momento de pandemia, nesse momento de crise, eu acredito do fundo do meu coração que a igreja tem ouvido a voz de Deus. Os pastores sérios da nossa nação, o pastor da sua igreja, os pastores da sua igreja, nós temos orado muito, buscado, e nós temos ouvido a voz de Deus. Nós estamos ouvindo a voz de Deus. E a igreja brasileira é como o exército do rei Davi naquele tempo, onde Deus nos deu a estratégia, e nós nos
alocamos no lugar onde Deus nos ordenou. Nós não estamos parados, a igreja continua avançando, a igreja continua sendo igreja. A gente sempre cantou canções, quando a gente era criança, sobre uma igreja militante, sobre que somos soldados de Jesus, e você é um soldado de Jesus. Então a igreja é como o exército de Davi, que deu a volta nos filisteus e estão esperando o sinal. Presta atenção nisso. A igreja é um exército poderosíssimo. A igreja é o exército mais poderoso que essa terra conhece. E a igreja está no lugar onde Deus a colocou. A igreja sempre está debaixo da mão de Deus. E nós estamos em posição de combate, mas nós estamos esperando. E nós estamos prontos. Porque quando ouvirmos o som como de passos, o som de uma marcha, quando ouvirmos o sinal de Deus, como igreja nós vamos avançar. E quando avançarmos, meus irmãos, nós seremos imparáveis, nós seremos implacáveis. A igreja avança para conquistar. A igreja está debaixo da autoridade do nome que é sobre todo nome, do nome de Jesus, o único santo, o único digno de louvor e de adoração. Então nós estamos prontos, meu irmão. E se você não está pronto, deixa eu te falar uma coisa, é melhor você se preparar, porque o vento do Espírito está soprando. E quando você ouvir um som como de passos, um som como de marcha por cima dos álamos, se prepare, meu irmão, porque é tempo da igreja avançar, e a igreja vai avançar. E nada, nenhum poder, nenhuma doença, nenhuma pandemia, nada irá parar a igreja de Jesus Cristo. Nada nunca irá parar a igreja de Jesus, porque a igreja avança, a igreja conquista. É a igreja que leva a salvação, é a igreja que leva a cura, em nome de Jesus. É a igreja que leva a transformação para a sociedade, é a igreja que leva a transformação para a nossa nação. É a igreja de Jesus, e a igreja está preparada, e nós estamos aguardando o sinal que vem do alto. Então se prepare, meu irmão, se prepare para o combate, porque nós vamos avançar. Feche seus olhos no seu lugar onde você está agora. Feche seus olhos no seu lugar. Comece a louvar Jesus. Comece a louvar a Jesus. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, Rei da glória. Eu abro meu coração para que entre o Rei Jesus, o Rei da glória. Eu abro meu coração. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Quem é o Rei da glória? Quem é o Rei da glória? Jesus, Jesus, Ele é o Rei, Ele é o Rei. Jesus, nós estamos prontos. Nós nos colocamos, Pai, na posição onde o Senhor nos ordenou, Deus. Estamos preparados, Deus, para o avanço. Estamos aguardando o Teu sinal, Pai. Sabemos que a igreja continuará avançando. Continuaremos ganhando pessoas para Jesus. Deus, queremos ver a nossa cidade tomada. Queremos ver a nossa cidade cheia da Tua glória, cheia da Tua presença. Deus, queremos ver a nossa cidade transformada. E sabemos que essa transformação, ela não vem de outro lugar, senão de Jesus. Nós não confiamos em homens, nós não confiamos em sistemas, mas nós confiamos em Ti, Jesus. E sabemos que o Senhor é poderoso para transformar a realidade da nossa cidade.
Sabemos que o Senhor é poderoso para transformar a realidade da nossa nação. Portanto, te pedimos, Deus, envia o sinal e nós iremos, Pai. Sopra o teu vento e nós iremos, Pai. Como um exército poderoso, como o exército do rei Davi naquele dia, iremos avançar implacáveis, imparáveis, expandindo o teu reino, Deus. Nós cremos assim, em nome de Jesus. Faz assim com a sua mão, bem bonito. E eu quero te dizer, não saia, continue aí, continue em oração, porque nós vamos ter agora um momento profético junto com os nossos pastores. Então fique aí, chame a sua família, se coloque na presença de Deus, pegue sua Bíblia. Eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus vai falar com você. Então, faz assim com a sua mão bem bonito, como se você fosse receber algo. E eu oro e você repete. Eu oro e você repete. Você fala assim, ó: que o amor de Deus, fala na sua casa, que o amor de Deus e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo estejam comigo, estejam com a minha casa, estejam com a minha família, estejam com toda a galera do Multi e com toda a galera da Firme Marília. Em nome de Jesus, amém, amém e amém.